Boa tarde a todos. Dando sequência aqui no ciclo de palestras, a gente vai ter agora a palestra de Bioeconomia Simples e Descomplicada com o professor Ronei Fraga, da Economia, da UFMT. É com o senhor, professor. Obrigado, Marcelo. Olá, gente. Meu nome é Ronei, eu sou professor da Faculdade de Economia, sou economista, tenho mestrado em desenvolvimento econômico, em agronegócio e desenvolvimento regional, doutorado em desenvolvimento econômico e, desde 2014, sou professor da UFMT. Eu quero mostrar para vocês uns pontos iniciais sobre o que é economia, o papel do economista, a bioeconomia e a bioenergia. Para facilitar a minha fala e o entendimento de vocês, eu vou compartilhar a minha tela. Marcelo, confirma, por favor, se vocês estão vendo o compartilhamento de tela, um slide escrito Economia, Bioeconomia e Energia. Sim, vocês estão vendo. Então, vamos lá. Aqui estão os meus dados. Se vocês quiserem ter mais informação sobre o que eu faço, os cursos que eu leciono, podem entrar no meu site. A ideia central é nós discutirmos, na visão da economia, como que as decisões são tomadas. Então, nessas duas imagens, nós temos, de um lado, uma atividade estritamente agrícola, de um outro lado, a atividade industrial, e, aos olhos de um economista, o que nós estamos buscando entender é como os recursos produtivos eles são alocados. Quando eu falo de recursos produtivos, eu estou me referindo à mão de obra utilizada na atividade produtiva, eu estou me referindo aos recursos financeiros para aquisição de equipamentos, eu estou me referindo às máquinas propriamente ditas, soluções de serviços. Então, todo esse ferramental que o economista utiliza, ele está tentando homogeneizar as atividades produtivas de uma maneira que ele possa compará-las. Então, como eu vou comparar, do lado esquerdo, uma atividade agrícola, do lado direito, uma atividade industrial? Eu estou considerando que ambas as atividades estão alocando recursos produtivos em prol de entregar um produto final. E quando eu trago a dimensão do recurso produtivo, nós temos que considerar que o ponto central que justifica a economia como área do conhecimento, como ciência, é o simples fato de que os recursos eles são escassos. Então, vamos respirar e evoluir com calma nesse raciocínio. Os recursos produtivos, o capital, o trabalho e a terra, que é a forma clássica como nós compactamos ou resumimos os diferentes recursos produtivos, eles são escassos, eles são finitos. Então, mesmo uma pessoa muito rica, ela ainda assim não pode comprar tudo que ela deseja, e suponha um bilionário, o dia dessa pessoa ainda assim tem 24 horas. Então, a escassez é um fator comum com o qual nós temos que lidar, e é essa escassez que vai fazer com que nós tenhamos que escolher quais são os fatores produtivos que nós vamos combinar para entregar um produto final, seja ele o alface ou seja ele o motor de moto. Então, o mercado é a instituição onde se materializa as escolhas, onde as escolhas são materializadas. Então, o preço é o grande termômetro que vai dizer se a decisão será a decisão A ou a decisão B. Então, pensando como um economista, basicamente, eu estou pegando o mecanismo de preço que se ajusta via mercado para considerar as decisões dos agentes econômicos. Então, esse é o ponto de partida que vai nos permitir compreender como a decisão econômica ela é tomada, como a decisão do agente econômico, sendo este agente econômico a firma, ou seja, a empresa, o consumidor ou mesmo o governo. Então, se eu puder
e se eu quiser simplificar a graduação de economia, o pensamento da economia de uma forma única, eu posso dizer que eu tenho a curva de oferta, ou seja, quem está produzindo, quem está ofertando um produto, a curva de demanda ou de procura. A gente costuma falar demanda, mas demanda e procura são sinônimos. Elas se relacionam de acordo com determinado preço e quantidade. Então, se o preço de um produto está alto, eu, enquanto produtor, desejo vender mais daquele bem. Então, naturalmente, é uma curva positivamente inclinada. Se o preço de um produto está baixo, naturalmente, eu, enquanto consumidor, desejo consumir mais. Então, é uma curva negativamente inclinada. Quando existe o cruzamento da curva de oferta e de demanda, esse aponta uma quantidade Q asterisco, que eu tenho um preço de equilíbrio P asterisco. Então, isso aqui resume o pensamento central da economia e, ainda assim, resume a ideia da escassez dos recursos. Lembrando que isso é uma simplificação do mercado. Então, eu teria cada curva de oferta e de demanda como essa para cada consumidor, para cada produto, para representar a economia como um todo. Isso é uma simplificação. Venham fazer a economia que vocês vão ter chance de aprofundar muito, muito mais sobre o funcionamento da curva de oferta, de demanda e o comportamento dos agentes econômicos diante de variações do preço, de gostos, de preferência e assim sucessivamente. Nesse contexto que vocês já sabem o que é a economia, já sabem o que é o básico da economia, eu gostaria de chamar a atenção para que nós estamos em uma sociedade, fazemos parte de uma vida coletiva e nós temos os desafios ambientais que são evidentes principalmente a partir dos anos 70. Nós temos um forte crescimento populacional e nós tivemos um aumento nos preços dos insumos essenciais. Então, o que significa esses... Meu computador travou, só um minutinho. Só um instante que eu vou tentar. Ok. Então, o que significa estes itens, esses desafios que nós estamos lidando? Que, considerando que os recursos são escassos, eu tenho que considerar que eu tenho desafios ambientais sobre o uso desses recursos, que esses recursos produtivos, eles têm conexões com o bem-estar da nossa geração e das gerações futuras. O exemplo disso é o aumento da emissão dos gases do efeito estufa. Nós temos um crescimento populacional, a população do mundo está crescendo. Então, até onde que produzir produtos que utilizem tantos insumos e matérias-primas para atender a demanda da população é efetivo? E nós temos o cenário do aumento dos preços de insumos essenciais, como, por exemplo, o preço do petróleo. Então, esses três fatores, eles impulsionaram o desenvolvimento de novas tecnologias, principalmente baseado em recursos renováveis. Então, o que significa? Significa que eu tenho possibilidade de seguir trajetórias e caminhos baseado em um conhecimento bioinspirado e que busca reduzir o uso de recursos não renováveis no sistema econômico. Então, essa bioeconomia, ela pode ser definida, a bioeconomia pode ser definida, como está aqui escrito, como uma parte da economia que utiliza novos conhecimentos biológicos para o comércio e para aplicações industriais para promover a melhora do bem-estar humano. Então, o que eu estou dizendo, basicamente, olha, existe uma forma de olhar para a atividade produtiva com um conhecimento a partir do que a biomassa, o que os recursos biológicos podem ser utilizados e como eles podem ser melhor utilizados para, além de ser sustentado, no sentido de entregar uma quantidade de produto que a sociedade demanda, que a sociedade precisa, mas que possa também não comprometer a produção desses produtos e atender a demanda das gerações futuras, pensando isso no agora, no hoje. Então, basicamente, essa é a ideia central da bioeconomia. Indo aqui para o próximo frame. Então,
quais frentes de entendimento da bioeconomia que nós podemos destacar? Nós podemos destacar que a bioeconomia depende da compreensão do que é sustentabilidade. Então, se eu quiser entender o que é sustentabilidade, se eu quiser aplicar bioeconomia, entender bioeconomia, eu tenho que compreender o que é sustentabilidade. É também importante termos uma definição clara que eu vou estar fazendo uma transição de uma matriz centralizada para uma matriz de produção de biomassa. Então, essa produção de biomassa, ela é multifuncional e descentralizada. Mas isso parece muito genérico, mas basicamente o que eu estou dizendo é, a matriz energética, ela pode ser descentralizada e ela pode ser menos impactante para o meio ambiente. Então, nós podemos ter regiões específicas do Brasil, regiões específicas do mundo, explorando fontes de energia onde elas tenham vantagem, onde elas tenham em abundância, de tal maneira que reduza o efeito que essa atividade produtiva está gerando para o bem-estar social. Então, basicamente, essa é a ideia central. Nós temos que considerar a adaptação dos fluxos de materiais industriais aos ciclos naturais. Então, a atividade produtiva, atividade industrial, ela pode e ela deve se adaptar a alguns processos de origem natural. Então, eu simplesmente estou tentando colocar de maneira mais clara que as atividades industriais, ela tem que beber da fonte de atividades de cunho biológico para tentar reduzir a fricção, reduzir a quantidade de desperdício. Então, se eu tenho um resíduo de uma atividade produtiva que pode ser utilizado como insumo em uma outra atividade produtiva, o exemplo clássico que nós temos no Brasil é o bagaço da cana, que pode ser utilizado, ou a palha do café, que antes eram simplesmente resíduos, eles podem ser utilizados como insumo em outras atividades produtivas. Então, é basicamente sobre isso que eu estou falando. A redução da demanda de recursos, ok, faz parte do mesmo item. Abordagens de autossuficiência de consumo sustentável. Aí aqui eu quero ir para um ponto muito importante, a inovação. Nós precisamos inovar para que soluções bioinspiradas sejam criadas e implementadas. Então, é importante termos essa definição de que a implantação e a criação de novas soluções tecnológicas são demandadas. Essas soluções tecnológicas, elas têm que ter escala. Então, a produção de biodiesel, por exemplo, no Brasil, é baseada em soja. Como nós conseguimos produzir soja em larga escala, nós conseguimos atender a uma demanda maior do que se estivéssemos produzindo biodiesel apenas de frutos e plantas locais com pouca escala de produção. Contudo, também é importante atender às realidades específicas. Então, vamos partir para o próximo item. Quando eu estou falando de bioeconomia, um ponto central, extremamente relevante, é entendermos que nós temos fontes de energias renováveis e fontes de energias não renováveis. Quando eu falo de energias renováveis, eu estou falando sobre, basicamente, energia eólica, solar, hidroelétrica, que nós temos no Brasil em abundância, geotérmica, ondomotriz, pela variação das ondas do mar, maremotriz, pela variação das correntes da maré, de fontes de biomassa. Eu quero destacar aqui que as fontes de energia, elas não estão disponíveis para todos os tipos, para todos os países. Então, um ponto central do país é que ele tenha entendimento de qual que é a sua fonte de distribuição de energia, de produção de energia. Então, se nós pegarmos Mato Grosso, nos anos 70, a energia oscilava, o que impossibilitava o desenvolvimento de algumas atividades industriais, ou de algumas atividades produtivas de maneira geral. Então, se eu preciso de constância de energia elétrica, eu não conseguia desenvolver em Mato Grosso nos anos 70.
Parece algo trivial, mas termos energia de forma abundante ou de forma constante é um ponto central para o desenvolvimento de todas as outras atividades produtivas. Então, energia eólica em Cuiabá é muito difícil. Eu acho que uma turbina eólica aqui vai ficar parada o dia inteiro e com pouquíssimo movimento. Cuiabá não venta. Energia solar daria super certo. Hidrelétrica, nós temos hidrelétrica. Geotérmica funciona quando nós temos atividade geralmente entre duas placas tectônicas, em regiões que têm vulcão. Islândia é um ótimo exemplo de geotérmica. Eu não posso pensar em energia ondomotriz e maremotriz em regiões que não são banhadas pelo oceano. Então, biomassa, por outro lado, é o uso de recursos biológicos para a produção de energia. O que eu quero mostrar é que é preciso entender que eu tenho uma predisposição regional e essa predisposição regional tem que ser atendida. Então, eu tenho os combustíveis fósseis. Esses combustíveis fósseis são carvão mineral, petróleo, gás natural, gás de xisto. Todo mundo conhece o petróleo como o mais comum. Energia nuclear, todo mundo conhece. Vale lembrar que a energia nuclear é limpa, maravilhosa, linda. E aí, depois de 30 anos, vem um acidente e é impossível prever o acidente, porque pode ser um tsunami mais forte do que as prospecções. Então, existe um certo receio da energia nuclear, vi de Fukushima e outros acidentes recentes. Nessa cadeia, nessa linha de raciocínio da bioenergia, eu quero destacar o cenário que o Brasil desenvolveu uma atividade extremamente rica e importante, que foi o programa Proálcool, que gerou ou que condicionou o desenvolvimento da cadeia sucroenergética. Então, basicamente, nos anos 70, houve a criação da OPEP. A OPEP é uma associação dos países produtores de petróleo. Com isso, o preço do petróleo subiu. Vocês já viram lá no gráfico, no segundo slide, a curva de oferta e a curva de demanda. Quando subiu o preço do petróleo, o Brasil importava 80% nos anos 70, no começo dos anos 70, do petróleo consumido. Então, o Brasil era extremamente dependente do petróleo internacional, o que impulsionou o desenvolvimento do programa Proálcool para tentar fazer com que a frota de combustíveis do Brasil, de veículos do Brasil, fossem convertidas da gasolina para o etanol. É importante lembrar que depois, nos anos 2000, mais ou menos, houve a criação do veículo flex, ou do veículo bicombustível, que ele é funcional e eficiente com gasolina, ele é funcional e eficiente com etanol. O que eu quero mostrar para além de vocês é que, quando eu penso no setor sucroenergético, um ponto central para discutirmos bioeconomia, para discutirmos bioenergia, é entendermos o que é uma biorefinaria. Biorefinaria é esse gráfico complexo, porque ela realmente é complexa, significa que vai entrar uma matéria-prima aqui, nessa frente, e que vai ter diferentes processos que são aplicados para gerar diferentes subprodutos. Então, eu estou dizendo que eu estou integrando uma atividade produtiva, que já é complexa, e que eu estou fazendo o resíduo se desdobrar em um produto, e diferentes resíduos se desdobrarem em produtos em uma cadeia produtiva. Então, eu entro com diferentes matérias-primas do lado esquerdo, que vai me gerar diferentes produtos na parte final do gráfico. Então, isso aqui é complexo, isso aqui é basicamente a fronteira do conhecimento, que tem de mais recente. Nós, economistas, estamos sempre buscando entender novas tecnologias e como essas novas tecnologias vão impactar na nossa vida. Então, com essa ideia de biorefinaria, o que eu quero perguntar para vocês? Basicamente, vocês estão afim de usar o conhecimento de matemática e de português para entendermos quais são as linhas de pesquisas emergentes em bioenergia? Então, essa é uma pergunta muito simples que gera um poder de reflexão. Será que o conhecimento de matemática, o conhecimento de português, ou pode ser de inglês, depende do idioma que você quer analisar, espanhol, será que ele é suficiente? Será que eu uso conhecimento de matemática e conhecimento de português no meu dia a dia como cientista, como pesquisador, como professor universitário? E a resposta é sim. Vou dar um exemplo super rápido, super simples, para não exceder o meu tempo. Então, primeiro, vocês têm que saber que os artigos científicos, eles são publicados basicamente nesse formato. Existe um título
existem a definição dos autores, quem são os autores, o resumo do artigo científico, ou abstract, as palavras-chave, ou keywords, e nós temos aqui a definição, essa aqui é a primeira página do artigo, de diferentes artigos sobre diferentes tópicos, ok? No final desses artigos científicos, existem referências bibliográficas, onde eles estão citando outros artigos que trabalharam com o mesmo tema, ou com temas parecidos. O que eu faço para buscar linhas de pesquisas emergentes sobre bioenergia, basicamente, é pegar uma query, ou seja, um termo de busca, coloco biocombustível, escrito de duas formas diferentes, bioenergia, escrito de duas formas diferentes, bioetanol, escrito de duas formas diferentes, biogás, biodiesel. E eu busquei um site que retorna metadados de artigos científicos, então ele retorna o título, a palavra-chave, ele me retornou aproximadamente 70 mil artigos científicos. Eu crio uma rede desses artigos científicos. O que significa criar uma rede? Significa que o artigo 3 está citando o artigo 1 e está citando o artigo 2. O artigo 1 está citando o artigo 2. O artigo 2 está citando o artigo 4. Então, o que eu tenho aqui é uma rede de citação. Eu, naturalmente, posso representar essa rede de citação matricialmente. Esse aqui é um procedimento bem simples. Essa metodologia é chamada de redes complexas, ciência de redes. Depende do autor que está citando. Com essa rede, então, cada nó na minha rede é um artigo científico. E cada link é a citação que um artigo científico faz ao outro. Então, o que eu quero saber aqui? Eu tenho, só um instante, eu tenho uma rede com 69 mil artigos científicos, 69 mil pontinhos, e várias conexões entre os artigos que se citam. Eu quero encontrar se existem grupos. Então, quando eu vou buscar a existência de grupos, o que eu faço é buscar artigos que tenham similaridades de conexões. Então, existem algoritmos matemáticos, nada muito difícil, relativamente possível, para você entender que artigos que são altamente citados tendem a fazer parte do mesmo grupo. Então, eu tenho uma rede de artigos, eu encontrei grupo nesses artigos, mas agora eu não sei do que se trata esse grupo cinza e do que se trata esse grupo verde. Um passo simples para nós conseguirmos identificar o conteúdo desses grupos é utilizar o nosso conhecimento de português. Então, basicamente, o que eu vou fazer é usar um motor de inteligência artificial para tentar ler uma frase. Está em inglês aqui, gente, mas é porque foi mais fácil para encontrar. Eu sou um pouco preguiçoso às vezes, então é mais fácil pegar em inglês, que já está semi-pronta. Então, eu tenho uma frase, e nessa frase eu consigo identificar qual que é a estrutura gramatical de cada palavra. Então, nesse contexto, eu sei que essa palavra é um determinante, que esta palavra é um substantivo, que essa palavra é um verbo, que esta palavra é determinante, que esta palavra é uma preposição, e assim sucessivamente. Então, eu estou utilizando uma ferramenta de inteligência artificial, um motor, para tentar dizer qual que é a estrutura gramatical de cada palavra. Logo na sequência, eu vou utilizar um trabalho de outros pesquisadores que eles criaram filtros linguísticos. Então, esses pesquisadores de linguística computacional desenvolveram esse filtro linguístico. Foi a Francis que criou esse filtro linguístico, que significa, toda vez que eu tiver um substantivo mais um substantivo, eu tenho um termo técnico. Toda vez que eu tiver um adjetivo ou um substantivo mais um substantivo, eu tenho um termo técnico. Basicamente, eu criei um filtro linguístico. Com esse filtro linguístico, eu consigo pegar nos grupos de artigos e identificar o que cada um daqueles grupos, dos 69 mil artigos, estão trabalhando. Eu não vou estender muito na análise. Se vocês quiserem, eu posso deixar aqui o slide para que vocês consultem. Esses resultados foram desenvolvidos na minha tese de doutorado, que eu defendi em 2016. E o que eu quero deixar de mensagem para vocês é que eu tentei sair do ponto básico e a uma aplicação avançada para que vocês acompanhem o raciocínio de um cientista, o raciocínio de um pesquisador, e chamar a atenção que o economista é esse profissional moderno que
consegue trabalhar com a conexão histórica, as relações sociais, que consegue trabalhar com matemática e que consegue fazer pesquisa para entender a sociedade. Então, para além do entendimento de moeda, para além do entendimento único e exclusivo das relações comerciais, o economista é um cientista social aplicado, ele entende de sociedade, ele investiga a sociedade, para tal, ele pode usar um ferramental que passa pela matemática, que passa pela computação, que passa pelo conhecimento de português, que passa pelo conhecimento de história, pelo conhecimento de geografia. Se você quer entender mais sobre como é que você analisa a sociedade, que você tenta entender comportamento de indivíduos, comportamento dos diferentes agentes econômicos, venha fazer a faculdade de economia, que você terá espaço para desenvolver essas habilidades. Bem, obrigado pelo tempo gasto para me ouvir. Vou deixar aqui novamente no primeiro slide. Se vocês quiserem ter mais informação, por favor, consultarem meu site, o site da Faculdade de Economia. Obrigado. Marcelo, está aí?